Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça de Cristo seja com o coração de cada irmão aqui nesta noite. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nos preparando para um período de jejum coletivo daqui a alguns domingos e nós queremos preparar a igreja para andar com Deus, desejando a Deus, tendo fome de Deus. Então eu queria, nesta noite, meditar com os irmãos sobre esse tema, andando com Deus em tempo de fome. Por favor, abra a palavra de Deus comigo para 1 Reis, capítulo de número 17, verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vamos orar? Senhor, Deus Santo Espírito, mais uma vez estamos aqui dependendo do Senhor para entender a Tua palavra e a Tua mensagem para os nossos corações. Senhor, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma, nos dá paz, Senhor, uma paz profunda, e que o Senhor nos ajudará nesta hora a comer o pão do céu que é a Tua palavra. Que o Senhor vai nos ensinar a Tua verdade nesta hora. Nós confiamos no Senhor e esperamos, ó Deus, Santo Espírito, na Tua instrução nesta noite. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que há tempos em que a igreja está cheia de pão, mas também há tempos em que falta pão na igreja. Isso por vários motivos. O primeiro deles é justamente quando os pregadores deixam de pregar a palavra de Deus, para pregar invencionices, para pregar outras coisas que não a santa e sagrada Escritura. Falta pão hoje em muitas igrejas e nós constatamos isso. A segunda, irmãos, constatação que nós fazemos é que tem muito crente que tem comido o pão do mundo, tem se enchido com as coisas do mundo e não tem tido apetite e nem fome do pão do céu, das coisas de Deus. Passa a semana toda fazendo suas coisas, seus trabalhos, não há uma meditação, uma devoção, um clamor, uma espera que no domingo o Senhor fale ao coração, e por isso a sonolência, e por isso o sermão é enfadonho, e por isso as pessoas não estão se alimentando do genuíno pão do céu, porque não estão se preparando. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nós temos que andar com Deus em todo o tempo, pedindo a Ele que nos dê fome dEle e de Sua santa palavra. Quero, nesta noite, olhar com vocês para a vida de Elias. E nós vamos perceber na vida deste homem
num tempo de seca, num tempo de fome, um homem que andou com Deus e que foi sustentado por Deus, enquanto todos os outros passavam fome e sede. Esse homem, ele teve o milagre divino de ter a presença de Deus o sustentando todos os dias da sua vida. E por fim, sendo arrebatado em glória para estar com o próprio Deus. Tão grande foi a sua obediência a Deus, tão grande foi o seu serviço a Deus, que Deus o tomou para si. Por isso, irmãos, nós temos que preparar a nossa vida também para andar com Deus, mesmo em meio à sede e à fome. Quero então, meus irmãos, olhar com vocês para esse capítulo de número 17 e aprender algumas lições. Mas, em primeiro lugar, qual é o contexto aqui dessa narrativa? O contexto, irmãos, é um contexto de inteira e absoluta abandono da palavra, da religião, do templo, das coisas de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui, que essa passagem, o profeta Elias, ele é um profeta que prega ao reino do norte. O reino do norte tem a sua capital em Samaria. Percebam que o Israel era um só, mas quando Salomão morreu, houve a ruptura. Duas tribos ficaram no sul, em Jerusalém, e é conhecido como o Reino do Sul, a tribo de Judá, ficou com o filho Roboão, o filho de Salomão, e nós vamos ter 10 tribos, irmãos, então, indo para o norte, constituindo então a sua capital religiosa e também o estado em Samaria. E aqui nós vamos então perceber que quem governava era o rei Acabe. O rei Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve, se não o pior de todos. Ele reinou durante 22 anos, oprimindo o povo. Se não bastasse isso, casou com uma rainha chamada Jezabel, que inundou a terra com sangue dos profetas de Deus e cobriu toda a terra com repugnante idolatria. Jezabel foi quem plantou em Israel o culto a Baal, um ídolo pagão chamado o Deus da fertilidade. E nesse cenário, irmão, de perversão, idolatria, apostasia, é que surge Elias com a sua mensagem urgente. Num tempo em que a fome varreu a terra, Elias, ele substituiu o pão vil amassado por Baal pelo pão do céu. Alimentou-se de Deus, das fontes inesgotáveis do céu. Num tempo em que as pessoas perderam o apetite de Deus, Elias comeu o mais excelente cardápio das mãos do próprio Deus. No tempo em que as pessoas adoravam Baal, seguiam os profetas de Baal, perderam a vontade de adorar e sacrificar a Deus, não mais reconheciam seus pecados, viviam numa corrupção imensa, numa depravação total, a sociedade caiu em completa desgraça. Nós vamos ver um homem que andou com Deus e viveu com Deus. Eu quero, meus irmãos, olhar então para a vida de Elias. E a vida de Elias, ela tem, irmãos, algumas fases andando com Deus. E eu queria que você observasse isso. Vamos ver então essas fases? A primeira fase é essa aí. Vamos ler todos juntos? A origem de Elias e a mensagem de Elias. Verso de número 1. Vamos olhar aí, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Leiamos. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Percebam, meus irmãos, aqui, em primeiro lugar, a origem e a mensagem de Elias. A pergunta que surge aqui logo no texto é: quem era Elias? De onde ele veio? De onde saiu? O que ele veio falar para o povo? Quem é esse profeta? Irmãos, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, uma primeira lição, é que a origem de Elias é um golpe duro no orgulho dos poderosos de Israel. Elias, irmãos, ele sai de Tisbé, um lugar obscuro, desconhecido. Ele vem de paragens inexpressivas, de um recanto distante. Ele não é conhecido por ninguém. Não tem títulos, não tem diploma, não tem referência. Não é uma estrela em Israel. E Deus convoca Elias para falar a realeza idólatra da parte de Deus. O nome Elias significa Jeová é o meu Deus. E Elias, durante toda a sua vida, ele viveu mostrando que Deus era o seu Senhor. Jeová é o meu Deus. A vida de Elias referendava o seu ministério. Ele era a própria encarnação da vontade de Deus. Ele foi obediente a Deus. Perceba, irmãos, que ele vai dizer aí no verso de número 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias estava dizendo aqui, em outras palavras, que Deus estava vivo e que ele estava vivendo na presença desse Deus que é vivo. Mesmo todo o povo de Israel achando que Deus estava morto e que Baal era o Deus verdadeiro. Elias foi o único que disse: eu vivo na presença do Deus vivo. Percebe, irmãos, que num contexto de idolatria, todos abandonando a Deus, todos perderam a fome do pão do céu, não tem relação mais com Deus de Israel. Elias vai dar aqui uma palavra de fé e vai dizer: eu vivo na presença do Deus que está vivo. Isso aqui, meus irmãos, vai nos ensinar que Deus, ele escolhe pessoas simples como eu e você, semelhantes a nós, que não temos nada, inexpressivos, moramos escondidos. Mas para Deus, é melhor você ser ninguém com Deus do que ser alguém nessa sociedade sem Deus. A vida de Elias nos mostra isso. É melhor não ter título, não ter nada e andar com Deus, do que ser um poderoso, ter fama, ter tudo nessa vida e andar sem Deus. A vida de Elias, irmãos, é um duro golpe naqueles que são orgulhosos e que acham que Deus está morto. Em segundo lugar, nós vamos perceber aqui que a mensagem de Elias é um duro golpe na falsa religião de Baal. Percebam, meus irmãos e irmãs, que Elias vai dizer o seguinte, parte B do verso 1: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A mensagem de Elias é um duro golpe na falsa religião de Baal. Por quê, irmãos? Jezabel, que tinha implantado a religião, adorando
ao falso deus Baal, que dizia que era o Deus da fertilidade. Baal, meus irmãos, era o Deus que as pessoas adoravam, esperando que ele abençoasse a terra, abençoasse o ventre da mulher, de dar o seu fruto, abençoasse da terra de ter fertilidade e prosperidade. Meus amados irmãos, quando Elias chega, ele vai falar que durante 3 anos não haverá fertilidade na terra. Essa é uma dura mensagem e um duro golpe para provar que o ídolo Baal era impotente diante da palavra de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus. E durante 3 anos o povo não veria uma gota de água. Passaria fome. A terra ficaria tórrida, seca, não daria o seu fruto. As pessoas ficariam com sede. 3 anos, na mais completa estiagem. E o que Deus estava dizendo aqui era: me prove que o seu Deus é realmente o Deus da fertilidade. Perceba, irmãos e irmãs, que Satanás, vestindo-se de Baal, promete para muita gente vida, mas no final é só morte. Baal promete riqueza e no final é pobreza. Baal promete felicidade e no final é choro e ranger de dentes. Porque não existe outro Deus. Existe só um Deus. Os outros deuses são feitos pelas mãos dos homens. E somente Deus é o Deus da felicidade, da fertilidade, da alegria para o nosso coração. E a mensagem de Elias é um duro golpe na idolatria, na falsa religião deste povo que achava que Baal era o Deus deles. Deus, meus irmãos, em Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10, ele vai fazer um pedido ao seu povo. Você sabe qual é esse pedido? Abra lá comigo. Malaquias 3:10. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus, meus irmãos, está dizendo: provai-me, fazei prova de mim, se eu não cuidarei de vocês, se vocês forem fiéis a mim, se vocês me servirem. Deus está clamando e pedindo aqui obediência ao seu povo. E Ele vai abrir as portas do céu e vai nos sustentar. Por isso, irmãos e irmãs, no tempo de seca, de fome espiritual, que muitos passam, sem felicidade, sem fertilidade, sem amadurecimento na sua vida espiritual, Deus diz: fazei prova de mim. Me busque, clame por mim, e você vai ver se eu não vou abrir os celeiros, as portas do céu, e vou cuidar e abençoar você, para que você não tenha fome, para que você não tenha sede. Jesus, ele promete, meus irmãos, que todo aquele que nele crê vai fazer brotar rios de águas vivas do seu interior. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a mensagem de Elias é um duro golpe contra a idolatria do nosso coração, que muitas vezes quer confiar nas coisas daqui desta terra, que muitas vezes coloca a nossa felicidade nas coisas daqui. Somos idólatras, constituímos um ídolo para o nosso coração. E Deus diz: durante 3 anos, eu vou tirar o teu orgulhoso ídolo de ti, para você ver que não é isso que sustenta, que abençoa, que traz felicidade e fertilidade à sua vida.
Fazei prova de mim. Quem faz isso sou eu. E Deus está tratando do nosso coração aqui. A segunda fase, meus irmãos, então, da vida de Elias, quando ele vai para o ribeiro de Querite. Leiam comigo, por favor, o verso de número 2. Volte comigo para lá. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Até aí, meus irmãos. Percebam, então, que Deus, ele vai abençoando a vida de Elias, cuidando de Elias. Elias tem uma vida de obediência a Deus e ele proclama a mensagem de Deus. E agora nós vamos, meus irmãos, ver aqui uma segunda fase da vida de Elias. Elias, ele obedece à voz de Deus, que manda ele ir para longe, para fora dos holofortes. Deus primeiro manda ele pregar a realeza. Agora Deus retira ele para o isolamento de um ribeiro, próximo ao Rio Jordão. Para que isso, meus irmãos? Por que Deus faz isso com a vida de Elias? Nós vamos aprender, meus irmãos e irmãs, que Deus, antes de nos usar, Ele trabalha na nossa vida em primeiro lugar. Aprenda essa lição. Antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele trabalha através, meus irmãos, na nossa vida. Trabalha primeiro no nosso coração. Era isso que Deus estava fazendo ao levar Isaías para o ribeiro do Querite. E nós vamos, meus irmãos, ver aqui que Elias, ele vai obedecer a Deus. Perceba os verbos aqui. Deus, ele vai dizer: retira-te, vai, esconde-te. É uma ordem divina. Deus está mandando Elias, irmãos, ir para longe. O que Deus está fazendo aqui? Testando a obediência de Elias. Elias poderia perguntar: mas Senhor, não foi o Senhor que mandou eu dizer que não vai chover? Para que eu tenho que ir embora agora? Mas Elias não questiona. Elias, na escola de Deus, ele obedece. E ele vai então, retira-te. E ele se esconde. Sai, irmão, dos holofortes, sem questionar. E se esconde. Porque a agenda de Deus era a agenda de Elias. E nós vamos aprender, meus irmãos, que ali Deus estava fazendo com que ele aprendesse a obedecer a Deus. Mas em segundo lugar, Deus estava fazendo também, meus irmãos, ensinando a Elias a confiar em Deus nas dificuldades. Imagine você ir para um lugar ermo, onde não tem plantação, onde não tem carne. Imagine você, como é que você vai comer? Perceba, irmãos, que Deus estava ensinando Elias a confiar na providência dele. Percebo aqui que toda manhã e toda noite, Deus mandava corvos com pão e carne para sustentar Elias. Elias trabalhou? Não. Elias fez uma roça? Não. Elias aprendeu em tempo de fome a confiar em Deus. Deus estava dizendo: eu serei o teu sustento. Interessante, meus irmãos, é que vai acontecer algo no verso de número 7. Olhe comigo, por favor. O que diz aí? Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra.
O que fazer agora? A água acabou. O que fazer agora? Querite secou. E agora? Percebam, meus irmãos, que é fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando. É fácil confiar em Deus, meus irmãos, quando a botija está cheia, jorrando óleo. Percebam, meus irmãos, que é fácil confiar em Deus quando você tem pão do céu descendo. Quando você tem carne do céu descendo. É fácil confiar em Deus. Mas Elias está matriculado na escola de Deus. E Deus, meus irmãos, ele vai encurralar Elias. Primeiro ele manda Elias se esconder. Depois ele seca o ribeiro. E Deus está encurralando Elias. E Elias, meus irmãos, ele agora começa a ser nalcateado pela sede. E agora? O que isso aqui tem a nos ensinar, irmãos? Na vida cristã, muitas vezes, nós vamos ser encurralados por Deus da mesma forma. Às vezes, nós vamos ser encurralados, irmãos, por uma dor no peito. Às vezes, vamos ser nalcateados por uma enfermidade no nosso corpo. Às vezes, o nosso casamento é sacudido com um terremoto. Por outro lado, nós vamos ser encurralados quando as finanças se esvaírem e entrarem em colapso. E agora? O que fazer? Elias está encurralado, secou a água do ribeiro. O que fazer? Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que as nossas crises, as nossas dificuldades, não pegam Deus de surpresa. Tudo o que Deus faz é para o nosso amadurecimento. É para que tenhamos confiança nele. Mesmo quando nós estamos encurralados. O que fazer? A saída sempre está em Deus. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, a terceira fase da vida de Elias. Vejam só comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? O impossível na fornalha de Sarepta. Leiam comigo, por favor, verso de número 8 e 9. Vamos ler? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde mulher viúva, e te dê comida. Percebam, meus irmãos e irmãs, que nada pega Deus de surpresa. Nós vamos perceber então Elias sendo levado para mais um teste na sua vida. A palavra Sarepta, irmãos, significa fundir, refinar. A palavra Sarepta significa, meus irmãos, um cadinho, aonde é mais parecido com uma fornalha. E Deus manda agora Elias para a fornalha. Deus seca o ribeiro e agora aumenta a temperatura e manda Elias para a fornalha de Sarepta para refinar a vida de Elias ainda mais. A fome estava assolando, a morte estava entrando na terra, as pessoas estavam famintas, à beira da morte, 3 anos sem chover. E nós vamos ver, meus irmãos, que Elias então é mandado por Deus até a cidade de Sarepta para encontrar uma viúva. E lá em Sarepta, ao invés de encontrar um banquete, uma mesa farta, o que Elias encontra? Uma viúva pobre, faminta, à beira da morte. Deus está aumentando aqui o fogo da fornalha. E nós vamos ver, meus irmãos,
que Deus vai mandar uma mulher gentia sustentar um judeu. O que isso significa? Para o judeu, irmão, a pior coisa do mundo seria ser sustentado por um gentio. Porque para os judeus, os gentios, eles eram lixo do mundo. E Deus agora vai ensinar a Elias a se humilhar. Vai mostrar aqui, meus irmãos, que antes de nos levar para a exaltação, é preciso viver, irmãos, um período de humilhação. E Elias vai ser sustentado por uma viúva gentia, que era discriminada pelo povo judeu, vai comer da comida dela, da mão dela, da mesa dela, e ele vai aprender a se humilhar e a entender que a vontade de Deus está acima da cultura e de qualquer outra coisa nesta vida. Percebam, meus irmãos, então, que Deus ele vai fazer aqui algo indescritível e ao mesmo tempo terrível com a vida de Elias. Sabe o que vai acontecer? Todos nós conhecemos a história. O filho desta mulher vai morrer. Essa mulher, ela já era viúva, não tinha marido. Agora, meus irmãos, a mulher, ela vai ficar órfã do seu filho. Imagine a dor dessa mulher. Quando acontece a morte do seu filho, a mulher coloca a culpa em Elias. E Elias começa a se angustiar. E Elias, meus irmãos, começa a se deprimir. E agora, o que esse homem vai fazer? Deus aumenta aqui o grau das chamas. Deus, irmãos, está refinando a vida de Elias. E vai dizer aqui o texto, meus irmãos, que Elias, ele vai orar a Deus pelo impossível. Deus levou Elias para a casa daquela viúva para aprender a orar pelas causas impossíveis. E Elias começa a orar. Elias vai até o salão de audiência com Deus. Elias vai até o tribunal de Deus. E Elias começa a orar. Veja aí comigo, por favor, meus irmãos. Verso de número 20. Vamos ler todos juntos? Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospeda, afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Meus amados irmãos e irmãs, Deus aumentou o fogo da chama para refinar a vida de Elias, para que Elias aprendesse a orar pelo impossível. Primeiro Elias ora, pedindo que Deus fizesse o milagre de que a botija da viúva nunca acabasse. Em segundo lugar, ele orou para que o filho daquela mulher ressuscitasse. E vai dizer aí no verso de número 22, vamos ler juntos? O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo, vamos ler todos juntos? A igreja necessita de homens de intimidade com Deus. Em tempo de fome e de seca, onde as pessoas, irmãos, na nossa sociedade brasileira, no nosso contexto onde nós vivemos, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa vizinhança, nós vemos as pessoas, irmãos, adorando Baal,
estabelecendo seus próprios ídolos, seu próprio Deus. E até mesmo dentro da igreja, nós vemos crentes raquíticos, secos, minguados, pessoas que não andam em intimidade com Deus. Que a igreja necessita hoje, na nossa geração, de maneira, irmãos, acelerada, são de Elias. Onde estão os Elias hoje? Onde estão aqueles que obedecem à palavra de Deus, vivem a palavra de Deus? Onde estão os Elias que pregam a mensagem de Deus nos seus dias? Onde estão os Elias que se escondem, têm um quarto de oração, têm um tempo com Deus? Onde estão os Elias que confiam em Deus, na sua provisão, no seu cuidado? Onde estão os Elias de Deus que creem que podem orar por coisas impossíveis? Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, de homens e mulheres extraordinários. E Deus está convidando você nessa noite a ter uma vida extraordinária, poderosa, maiúscula, fértil na sua presença. Deus está convidando você hoje a viver assim. Quais são as implicações da vida, meus irmãos, e da história de Elias para a nossa vida? Em primeiro lugar, leve isso no seu coração. Vamos ler todos juntos? A maior Essa é a primeira necessidade. Homens que digam: eu vivo diante da face do Deus vivo. O meu Deus é vivo. E eu vivo diante da face dele todos os dias da minha vida. É esse Deus que eu respiro. É esse Deus maravilhoso que eu obedeço. Tudo o mais é irreal. É morte, é infertilidade, é pobreza sem Deus. São homens e mulheres que dizem: eu vivo e eu prefiro viver na presença do Deus Altíssimo. Essa é a maior da nossa igreja nessa noite. Segundo lugar, a vida de Elias nos ensina, irmãos, vamos ler todos juntos? A vida cristã é uma escola. Aprendam, Deus matriculou você quando você se converteu, entregou a sua vida a Jesus. Ele matriculou você na escola do Espírito Santo. E Deus, na escola da vida cristã, Ele vai passar provas, vai fazer avaliações. E algumas vezes, irmãos, Deus vai levar você para fora dos holofotes. Outra hora, Deus vai levar você, irmãos, para uma vida brilhante e vai mostrar você para que todas as pessoas vejam. Outra hora, você vai ver a água da sua vida secar, como o ribeiro de Querite. E Deus vai encurralar você. Outra hora, Deus vai levar você para Sarepta, para fornalha, para refinar sua vida. Vai aumentar o fogo. Você vai passar por angústia, angústia de morte. E às vezes, meus irmãos, você vai aprender a orar por coisas impossíveis que só Deus pode fazer na sua vida. Essa é a escola do Espírito Santo. Essa é a universidade da vida cristã. Não ache que a vida cristã é um mar de rosas. Antes de Elias ser arrebatado para o céu, como nós esperamos um dia sermos arrebatados para estar com Cristo na sua glória para todo sempre, foi preciso passar por fases de aprendizagem, de amadurecimento, de fogo, de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de ser aprovado por Deus.
de ser abençoado por Deus, de tirar 10 com Deus. Porque nós queremos ter uma vida de obediência, de confiança e de espera nele. Nós devemos fazer como Elias. Saiba disto. Terceiro lugar, irmãos, vamos ler todos juntos? Devemos aprender a orar. Eu vejo muitos crentes que estão com a vida cristã estagnada, parada, ou com o ribeiro seco, porque não aprendeu que deve andar pela fé, como Abraão andou, como Abel andou, como Noé andou com Deus, como Enoque andou com Deus. A vida cristã, irmãos, é andar pela fé. Nós estamos míopes, com os olhos fechados, sem discernimento espiritual, porque nós não oramos por causas sobrenaturais. Nossa oração é sempre pelas coisas naturais, pelas coisas daqui, pelo pão daqui, pelo cotidiano. E Deus nos ensina com a vida de Elias que a vida de um crente, para ter fôlego de vida, para ser renovada e para ver coisas extraordinárias, é preciso orar por causas impossíveis aos olhos humanos. Aprenda a orar por coisas sobrenaturais. Aprenda que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. E nós vamos, meus irmãos, ter crentes com os pulmões mais dilatados, mais oxigênio. Nós vamos ver aqui na igreja crentes com mais discernimento espiritual, com mais fé, mais missionários, mais evangelistas, homens e mulheres de Deus que respiram as coisas do céu. Como vai o seu pulmão na fé? Como vai? Você tem respirado profundamente as coisas celestiais de Deus? O seu fôlego está pequenininho. E quando você força mais um pouquinho a orar, você fica já sem gás. Quando você força mais um pouquinho para jejuar, o seu gás acaba. Quando você forceja mais um pouquinho para vir à casa de Deus, suas forças esvaem. Irmãos, aprendamos a pedir a Deus mais fôlego para ir mais longe, correr mais longe, e mais longe na vida cristã, levar para mais longe o bastão do Evangelho, da graça e da glória de Deus. Aprenda a fazer esses exercícios espirituais. Que Deus nos ajude a nos preparar para o próximo domingo, quando nós faremos o jejum coletivo. Que o Senhor nos ajude, desde a alva até a noite, de passar, irmãos, tendo fôlego, respirando, comendo da presença, das promessas, do poder, da presença, da glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém.